Toda família tem seus próprios segredos e, por mais que tentemos, a verdade sempre encontra seu caminho. Às vezes, não se deve ter medo de romper velhos laços para forjar novos. Mas quanta dor haverá nesse caminho? Quantas traições, lágrimas e perdas? Cada decisão é como um raio que rasga a escuridão, e só você decide para onde direcionar essa luz. Família nem sempre são aqueles que estão próximos, mas aqueles que acreditam em você quando todos os outros se afastaram. Mas como saber quando é a hora de dizer basta? Minhas primeiras lembranças são preenchidas com o calor do sorriso do meu pai e o aconchego do nosso pequeno apartamento alugado. Lembro-me de como, à noite, quando a luz do dia dava lugar às sombras da noite, ele voltava do trabalho para casa. E, sem nem tirar os sapatos, me pegava nos braços como se eu fosse o tesouro mais precioso. Em seus braços, eu me sentia segura, como se o mundo do lado de fora da nossa porta pudesse desabar, mas permaneceríamos invencíveis. Aquele momento sempre foi um dos mais preciosos para mim, e deu à minha vida uma atmosfera especial, calorosa e protegida. Meu nome é Concetta, e até completar 13 anos, minha vida era perfeitamente comum, no melhor sentido da palavra. Meu pai, Bartolomeu, era o tipo de pessoa que, apesar das circunstâncias modestas, sempre conseguiu criar uma atmosfera festiva. Ele transformou nossa pequena varanda em um jardim em miniatura, onde cada planta era como um pequeno milagre, carinhosamente nutrido por ele. E nossa pequena sala de estar, com seu papel de parede, que provavelmente lembrava mais de uma geração de inquilinos, tornou-se uma fortaleza quando a chuva caiu lá fora. Jogávamos jogos de tabuleiro, contávamos histórias uns aos outros e, por mais forte que fosse a tempestade lá fora, não importava para nós. Minha mãe, Sara, era diferente. Ela sempre sonhou com algo maior, uma casa com um jardim, com quartos espaçosos, onde não teríamos que economizar em cada metro quadrado. Seus sonhos às vezes pareciam inalcançáveis para mim, mas isso não a impediu de ser a melhor mãe do mundo. Ela sabia criar conforto, mas seu olhar estava sempre fixo no futuro brilhante que ela queria construir para nós. As diferenças entre ela e o pai pareciam apenas aumentar a harmonia em nossa família. Papai e eu fizemos maravilhas em nosso pequeno espaço, enquanto mamãe mantinha o sonho de uma vida melhor, que ela acreditava que inevitavelmente viria. Concetta, querida, você não quer passar o fim de semana na casa do vovô? Minha mãe sempre perguntava. Eu concordaria alegremente, não porque eu não quisesse estar em casa, mas porque a casa do vovô Richard era como uma segunda casa para mim. Era uma velha casa vitoriana de 2 andares, com longos corredores e pisos de madeira que rangiam. A casa sempre cheirava a produtos recém-assados, e você sempre poderia encontrar um local tranquilo para reflexão. Vovô era um homem de extraordinária sabedoria. Ele sempre soube contar uma história, me fazendo sentir parte dela. Suas histórias da infância de meu pai, sobre como ele o ensinou a administrar o dinheiro, sempre me intrigaram. Eu o ouvia com atenção extasiada, porque suas palavras eram mais importantes do que qualquer livro didático. Sua mãe precisa de algum tempo sozinha com seu pai, ele costumava dizer quando eu vinha visitar. Eu entendi que ele e a mãe tinham um relacionamento próprio que precisava de espaço para crescer, e isso não me machucou. Pelo contrário, me senti adulta, compreensiva. Vovô era quem sempre podia dar conselhos. Ele não era apenas meu amigo, mas também meu mentor e apoio. Durante uma dessas conversas, enquanto tomávamos café da manhã em sua varanda, ele me disse: Sabe, Concetta, sua mãe sonha com uma casa grande. Mas talvez um dia você entenda que o que importa mais não é o tamanho da casa, mas o que reina dentro dela. Eu balancei a cabeça. Nessa idade, parecia que eu entendia tudo. Nosso pequeno apartamento estava cheio de tanto amor que preencheu cada rachadura nas paredes antigas. Apesar de todas as falhas, era uma casa onde eu me sentia bem, onde era quente e aconchegante. Mas a vida tem um jeito de mudar quando você menos espera. Eu tinha 13 anos quando papai começou a perder peso rapidamente. No começo, ele brincou sobre isso dizendo, finalmente, em forma.
mas seus olhos, eles revelaram mais do que ele queria dizer. Ele ia cada vez mais aos médicos e a mãe ficava cada vez mais ansiosa. Mas ele insistiu que era apenas uma fase. Ele viveria, se recuperaria e tudo voltaria ao normal. Mas a doença era implacável. Era um câncer de pâncreas agressivo. Consumiu. O tão rapidamente quanto um incêndio florestal se espalha por árvores secas. Em apenas alguns meses, meu pai, forte e enérgico, tornou-se uma sombra de seu antigo eu, e eu só conseguia olhar em seus olhos doentes, cheios de medo e dor. Mamãe tentou segurar tudo junto, mas eu pude ver como ela estava desmoronando por dentro. A última conversa com o papai ficou para sempre gravada na minha memória. Ele estava deitado em uma cama de hospital. Sua mão mal conseguia agarrar a minha, mas ele sussurrou: "Cuide da sua mãe para mim, princesa." E, como se estivesse se preparando para passar todo o seu conhecimento e força para mim, ele acrescentou: "Deixe o vovô guiá-lo. Ele é mais sábio do que todos nós juntos." Essas palavras se tornaram minha promessa final. Um ano após a morte do pai, parecia que eu estava vivendo em uma névoa. Minha vida inteira se transformou em uma massa disforme, sem cores brilhantes ou limites claros. Mamãe caiu em uma depressão tão profunda que mal conseguia olhar para mim. Às vezes, eu sentia que ela lembrava demais dele, e ela simplesmente não aguentava. Graças a Deus, o vovô Ricardo estava lá. Ele se tornou minha rocha, minha âncora no mar tempestuoso em que nossa vida se transformara. Na casa dele, senti estabilidade, mesmo que fosse apenas temporária. A vida ali não era mais apenas um abrigo temporário. Tornou-se meu novo normal, meu refúgio. Todas as manhãs, acordava no quarto que um dia fora do meu pai. Suas fotos antigas estavam penduradas nas paredes, e seus troféus de infância estavam nas prateleiras. Tudo o que um dia o tornara uma pessoa real, amada e viva. Vovô se certificou de que eu não ficasse para trás em meus estudos, me ajudou com a lição de casa e me confortou com suas histórias e risos. Ele fez tudo o que podia para preencher o vazio que meus pais haviam deixado. Um tinha ido embora e o outro foi consumido pela dor. Mamãe ligava de vez em quando, mas sua voz sempre parecia tão distante e desapegada, como se ela estivesse do outro lado do mundo, não em uma cidade próxima. Suas visitas se tornaram cada vez mais raras e nossas conversas mais curtas e casuais. Mal nos encontramos nos olhos e, mesmo quando ela ficou por algumas horas, sua presença na casa parecia uma sombra deslizando pelas paredes, deixando para trás apenas o cheiro de perfume e uma sensação de alienação. Aprendi a não esperar mais. As expectativas só trazem dor extra. E então, 1 ano e 2 meses após a morte do pai, tudo mudou. Mamãe apareceu na porta da casa do vovô em uma manhã ensolarada de sábado. Mal a reconheci. Ela não era mais a viúva enlutada de preto. Pelo contrário, ela estava radiante, como se tivesse voltado à vida. Um vestido amarelo brilhante, um novo corte de cabelo e seu rosto brilhando de alegria. Parecia que ela era alguém completamente diferente, alguém estrangeiro. "Conceta, querida, arrume suas coisas. Você vai para casa", disse ela, saltando nos calcanhares como uma adolescente, sorrindo tão intensamente que seus olhos brilharam e seus lábios se arregalaram. Olhei para o vovô. Ele ficou tão surpreso quanto eu. Trocamos olhares silenciosos e ele assentiu, como se sinalizasse silenciosamente que não poderia se opor à decisão dela. Voltar ao nosso antigo apartamento parecia estranho. Mamãe conversava sem parar, falando de tudo e de nada. Era como sentar ao lado de um estranho que por acaso se parecia com minha mãe, mas cujas palavras, ações e até olhar pareciam estranhos para mim. O choque que senti quando entramos no apartamento foi indescritível. Em nossa salinha estava um homem alto e uma menina que parecia cerca de 3 anos mais nova que eu. Os dois sorriram para nós com tanta estranheza que senti um arrepio correr pela espinha. "Conceta, conheça David e sua filha Alba. David é meu noivo e Alba será a sua nova irmã", disse a mãe, quase dançando ao redor dessas pessoas. David e Alba tentaram sorrir, mas foi tão forçado que senti um arrepio frio nas costas.
Vamos nos casar em breve, acrescentou a mãe com genuína emoção em sua voz. Mas eu mal podia acreditar. Como isso aconteceu? Quando aconteceu? Por que ninguém me contou? Mamãe, como sempre, assinou. Estamos nos vendo há um tempo. Não contei a ninguém sobre nosso relacionamento. Você sabe como as pessoas podem ser ciumentas e julgadoras. Era melhor assim. Sentei-me no meu antigo quarto, mal percebendo que havia sido reformado. Parecia tão antinatural. Minhas mãos tremiam quando peguei meu telefone e liguei para o vovô. Ele respondeu imediatamente. Eu mal podia dizer. Mamãe tem um noivo. Ela vai se casar. Minha voz era quase inaudível através das lágrimas. Mas isso era tudo que eu conseguia dizer. Vovô chegou 20 minutos depois. Eu podia ouvi-lo falando com a mãe na sala de estar. Sua voz estava rouca e contida quando perguntou: Como você pôde fazer isso, sem contar a ninguém, sem contar a sua própria filha? A voz da mamãe era defensiva. Decidi começar uma nova vida. Bartolomeu teria querido que eu fosse feliz novamente. Ele não gostaria que eu continuasse definhando em depressão. Eu podia ouvir a incerteza em suas palavras, mas ela ainda pressionou. Vovô ficou em silêncio, depois disse baixinho: Espero que você seja feliz, Sara, mas não se esqueça, você tem alguém que precisa de você também. 3 meses antes, nem tudo tinha sido tão complicado. Continuei vivendo entre dois mundos, entre as noites com o vovô e as coisas que tive que suportar no apartamento, que se transformaram em um palco alugado para um drama familiar. Mamãe ficava cada vez mais distante, como se fosse apenas uma sombra da mulher que eu lembrava. Ela parecia se dissolver em seu novo papel, enxugando tudo o que era antigo, mudando-se para se adequar às expectativas de outra pessoa e distorcendo seu próprio passado. O casamento foi um desastre completo, mas talvez tenha sido assim que me pareceu. Desde o início, quando nos sentamos à mesa, senti que faltava alguma coisa. Nas fotos nas paredes de sua nova casa, nas roupas da mamãe e até na voz dela. Tudo parecia uma máscara, atrás da qual eu não conseguia ver nada real. Mamãe estava feliz, e isso era o mais importante. Mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de que ela havia se esquecido de mim. Com Alba, mamãe imediatamente começou um comportamento que eu não conseguia entender. A cada dia, ela se tornava cada vez mais privilegiada, enquanto eu, quase intencionalmente, me sentia uma figura secundária. Assim que Alba mencionasse seus desejos, mamãe derrubaria todas as barreiras para realizá-los. Os sonhos de Alba se tornaram a prioridade, enquanto meus pedidos, que pareciam perfeitamente razoáveis, foram empurrados para um canto onde não foram ouvidos. Quando pedi um tempinho sequer com a mamãe, ela fingiu não me entender, como se não pudéssemos mais apenas passar uma noite juntos como costumávamos, porque Alba precisava de mais atenção, mais cuidado. Mamãe, cada vez mais imersa no papel da mãe perfeita, não percebeu como eu estava desaparecendo de sua vida. Como eu estava me tornando nada mais do que uma sombra em pé no fundo. Esperei que algo mudasse, mas tudo só piorou. No dia do casamento, quando mamãe brilhava mais do que nunca, fiquei ao lado dela, tentando não chorar. Segurei o vestido da dama de honra, mas naquele momento me senti nada mais do que uma observadora. Mamãe estava tão absorta em Alba que mal recebi um olhar dela, mal ouvi sua voz quando ela me cumprimentou. Eu não fazia mais parte do seu novo mundo, apenas alguém que não se encaixava. Quando o vovô chegou no dia do casamento com um presente, percebi como a mamãe começou a exigir mais, exigindo espaço e atenção. Poucos minutos após a entrega do cheque, ouvi a conversa deles. Ela estava falando sobre como agora, com a família completa, ela precisava de mais. Ela precisava que o apartamento fosse para todos, para eles, para a nova família. E mesmo que me parecesse que eu ainda fazia parte daquele espaço, não pude deixar de sentir que suas palavras eram apenas mais uma tentativa de me empurrar para fora. Vovô, calmo como sempre, parecia ter aceitado. Mas em seus olhos vi decepção. Ele não queria isso. Ele entendeu que algo estava errado na minha vida, mas talvez ele não soubesse como consertar. Quando me vi de volta no meu quarto, na casa vazia, percebi que agora eu era um forasteiro. Não me encaixo mais em sua nova realidade.
Afundei mais em mim mesmo, tentando preservar até um pingo da minha dignidade. Passei cada vez mais tempo na casa do vovô, onde não precisava fingir. Lá eu poderia ser eu mesmo que fosse apenas uma breve fuga da realidade. Quando anunciei que havia sido aceito na universidade, senti a tensão no ar se tornar palpável. Todos ficaram em silêncio, e a única coisa que ouvi da mamãe foi uma voz suave. Concetta, talvez fosse melhor você começar a trabalhar em vez de perder tempo na faculdade. Isso foi uma reverberação do que havia acontecido antes, quando percebi que não importava mais para minha mãe. Eu a encarava, confusa. Do que você está falando? Papai montou um fundo de faculdade para mim antes de morrer. Ele sempre quis que eu fizesse um curso superior. Suas palavras me cortaram como facas afiadas, rasgando minhas memórias e esperanças. Ela se mexeu desconfortavelmente na cadeira, como se tentasse justificar o que dissera. Havia preocupação em seus olhos, mas ela tentou parecer confiante. David e eu conversamos, e achamos que seria melhor usar esse dinheiro para a educação de Alba. Ela é incrivelmente talentosa, sabe? A melhor da turma e em tudo que faz. Ela terá uma boa formação universitária para realizar plenamente seu potencial, disse ela, como se isso fosse ideia dela, não apenas mais uma manipulação. David, de pé nas proximidades, assentiu conscientemente acrescentando. Ela mostrou excelentes habilidades acadêmicas. Essa seria a decisão certa. Como se suas palavras não fossem formalidades vazias, mas uma conclusão completamente lógica e justificada. Minhas mãos tremiam de raiva. Tentei engolir o nó amargo na garganta, mas não consegui. Foi um golpe, como se alguém tivesse me atingido no estômago. Tudo o que eu já havia considerado meu, tudo o que me restava do pai, o fundo da faculdade, seu último presente para mim, agora estava sendo tirado. E agora me diziam que não precisava, que eles poderiam simplesmente pegar e dar para Alba, minha meia-irmã. Esse dinheiro é meu! Eu gritei, minha voz tremendo de fúria. Papai deixou especificamente para minha educação. Você não pode simplesmente dar para Alba. Minhas palavras pareciam pairar no ar, mas mamãe não parou. Ela sussurrou baixinho, olhando para mim com uma expressão cheia de falsa tristeza. Não seja egoísta, Concetta. Alba precisa disso. Alba é sua irmã. Eu entrei em erupção como um vulcão. Todos aqueles meses de silêncio, suportando, segurando a dor, agora desabaram sobre ela com força total. Mamãe chorou, mas eu vi a manipulação em suas lágrimas. Vi como ela aproveitava cada momento para me fazer ceder. Senti tudo dentro de mim estalar, como se estivesse perdendo o último fio que me ligava a essa família. Tudo o que uma vez chamei de lar estava desmoronando diante dos meus olhos. Como te atreves, mãe? Gritei, levantando-me tão abruptamente que a cadeira tombou para trás, batendo no chão. Esses são os últimos recursos que me restam do papai. Você deu a ela todo o resto do meu quarto, sua atenção, seu amor. Mas você não aguenta isso. Não vou deixar. Dentro de mim havia tanta raiva que eu mal conseguia respirar. Esses foram os últimos resquícios da minha luta, da minha tentativa de ser ouvida. Mas mamãe não me ouvia mais. Ela apenas continuou lamentando o meu egoísmo, como se eu fosse o culpado por seu fracasso, em ver quanta dor eu havia suportado. A discussão terminou com uma porta batendo e o apartamento ficou ainda mais frio. O silêncio preenchia o espaço, pesado e sufocante, dificultando a respiração. Não nos falamos a não ser que fosse absolutamente necessário. Alba passou, sorrindo para mim. David nem olhou na minha direção. Tudo o que eu fazia parecia um gesto vazio, para todos menos para mim. Quando chegou o dia da formatura, não me surpreendi ao encontrar apenas o vovô na plateia. Ele era o único que estava realmente feliz por mim, que se orgulhava das minhas conquistas. E sua saudação foi alta e sincera, como nunca antes. Mas para mim, significou muito mais do que qualquer parabéns que eu poderia ter recebido da minha nova família. Foi ele quem realmente acreditou em mim. Arrumei todos os meus pertences em 3 caixas de papelão e uma mala velha que usei uma vez para viagens com o pai. Vovô me ajudou a carregá-los em seu carro e quando saímos do apartamento, ele disse:
Seu quarto está sempre pronto para você, querida. Sempre foi e sempre será. Suas palavras foram o único conforto. Não olhei para trás quando fomos embora. Não havia mais nada para me segurar naquele apartamento. A vida universitária se tornou minha verdadeira fuga. Atirei-me aos estudos, determinada a fazer tudo o que pudesse para deixar meu pai e meu avô orgulhosos de mim. Cursos de administração e finanças me consumiram. Percebi que estava me destacando nessas áreas, e imaginei como papai teria sorrido se tivesse visto como eu estava me desenvolvendo. Liguei para o vovô para compartilhar meus novos conhecimentos e, como sempre, ele ouviu atentamente, me falando sobre finanças como se fosse meu professor. Mas a cada mês que passava, eu notava o vovô ficando mais fraco. Sua inteligência e energia estavam desaparecendo e sua voz estava ficando mais cansada. Durante minhas visitas à casa, notei que ele estremecia quando se levantava, como perdia o fôlego quando pensava que eu não estava olhando. Ele nunca me disse nada em voz alta, mas eu vi. É só a idade, dizia, quando perguntava sobre sua saúde. Mas eu estava preocupado. Comecei a ligar para ele 2 vezes por dia, em vez de uma vez, e toda semana, assim que podia, eu o visitava apenas para sentar com ele na cozinha, tomar chá e conversar sobre tudo e nada, como costumávamos fazer. Olhei para ela, incapaz de acreditar em meus próprios olhos. Meu coração batia forte no peito e tudo dentro de mim parecia uma bagunça caótica. Mas o que mais me impressionou foi a crueldade fria e calculista com que falava. Mamãe estava na porta, usando o mesmo vestido preto do funeral, mas agora sua expressão era completamente diferente. Não mais tristeza. Não mais tristeza. Em seus olhos brilhava um brilho brilhante de triunfo, como se tivesse acabado de vencer sua batalha pessoal. Mas quem tinha sido seu inimigo? Eu? Quando ela ligou, eu não atendi o telefone imediatamente. Fazia 4 anos que eu não saía de casa. Mamãe não tinha ligado e eu não estava planejando dar o primeiro passo. Mas algo dentro de mim me obrigou a responder. Sua voz era firme, como se ela estivesse apenas dando notícias. Ela me disse que o vovô tinha morrido. Ontem à noite, disse ela. Não me lembro de quase nada do que aconteceu depois. Só me lembro de como o telefone escorregou da minha mão, e eu, como uma estátua, fiquei ali sentada, sem saber o que fazer. Naquele momento, perdi o que restava de mim. Vovô foi a última pessoa que me apoiou, e agora ele se foi. 2 dias depois, era quinta-feira. Eu estava a caminho do funeral, mas não podia acreditar que estava realmente acontecendo. A funerária era exatamente como o vovô teria escolhido contida, mais elegante, com grandes janelas deixando entrar a luz. Cheguei cedo, usando um vestido preto que era muito apertado, assim como tudo ao meu redor. O mundo sem vovô parecia pequeno demais. Pensei em ver mamãe, David e Alba, mas eles não estavam lá. Em vez disso, conheci o Sr. Harrison, um velho amigo do vovô do mundo bancário. Ele disse que eles estavam um pouco atrasados, e então, sem jeito, acrescentou que o serviço começaria sem eles. Ele nem mencionou quem havia tomado essa decisão. Durante o culto, sentei-me na primeira fila, sentindo minhas lágrimas amargas ambaçarem minha visão. Mas nenhuma das minhas emoções poderia suprimir a raiva que estava dentro de mim. Porque no momento em que ouvi a porta dos fundos se abrir e eles entraram correndo, percebi. Não era apenas um funeral. Foi uma confirmação real de que, para minha mãe e sua família, eu não existia mais. Ela se sentou no canto mais distante com David e Alba, nem uma vez olhando para mim. Mamãe nem me poupou um olhar. Ela não perdeu um único momento fazendo sua parte. E doeu, porque mesmo naquele momento, quando eu precisava de apoio, ela só conseguia pensar em si mesma, em seus interesses. Em seus olhos, não havia dor nem arrependimento. Era como uma pequena tarefa burocrática que precisava ser realizada. Mesmo no momento em que o último dos meus próximos deveria ser lamentado, ela não esqueceu sua vantagem. Quando o funeral acabou, fui para casa. Para a casa do vovô, que se tornou minha casa nos últimos 4 anos. Mas o que vi me chocou profundamente. Do lado de fora da casa, havia sacos de lixo, rasgados, e minhas coisas estavam derramando.
Minhas roupas, livros, fotos, tudo foi descartado como lixo. Fiquei ali, atordoado. Era tão sem vergonha que eu não conseguia falar nada. Eu ainda tinha a chave da casa na mão. Fui até a porta, tentei colocar a chave na fechadura, mas ela não girava. A fechadura havia sido trocada. Fiquei ali, tremendo, com a chave na mão, incapaz de compreender como isso poderia acontecer. E então, de repente, a porta se abriu. Mamãe estava na porta, usando o mesmo vestido preto do funeral, mas agora seu rosto estava completamente diferente. Não foi luto, foi triunfo. Ela olhou para mim com a expressão de um vencedor, seus olhos desprovidos de qualquer arrependimento. Ela ficou ali como a dona, e foi mais doloroso do que tudo o que havia acontecido antes. Oh, que bom que você está aqui para levar suas coisas, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor. Esta é a minha casa agora. Papai está morto, então eu sou o herdeiro legítimo. Já troquei as fechaduras e vamos morar hoje à noite. Eu não podia acreditar no que ouvia. Suas palavras me cortaram como facas afiadas. Você não poderia ter esperado alguns dias? Você não poderia ter deixado minha vida intocada por apenas mais um dia? Não, ela não podia. Esta foi sua vitória, e ela não estava disposta a atrasar seu jogo nem por um momento por alguns sentimentos. Não aguentei mais. Minhas mãos tremiam quando comecei a juntar minhas coisas. Mamãe ficou na porta, seus olhos nunca me deixando. Ela era como uma guarda, observando cada movimento meu, pronta para apontar o menor erro que eu pudesse cometer. E com a mesma calma de sempre, voltou a falar. Alba sempre quis seu antigo quarto, agora será dela. A viagem de volta ao dormitório da faculdade foi cheia de lágrimas e descrença. Cada curva, cada parada no táxi parecia uma horrível desaceleração do tempo. Eu nem conseguia entender claramente o que estava acontecendo ao meu redor. O mundo havia encolhido ao tamanho de uma caixa fria e monótona, sem espaço para sentimentos. Meu colega de quarto me ajudou a carregar tudo, sem fazer perguntas. Eu não queria falar, não tinha nada a dizer. Ela apenas arrumou suas coisas silenciosamente e me deixou sozinha com esse fardo insuportável. Uma semana depois, recebi um telefonema do escritório de advocacia da senhorita Catanel. Era o Sr. Anderson, tabelião do vovô. Precisamos que você venha para a leitura do testamento na quinta-feira às 10 horas, disse. Eu concordei, mesmo não vendo sentido no que poderia ser dito. Mamãe havia deixado claro que havia reivindicado seu lugar neste jogo, e eu não era mais importante para ela. Quando cheguei ao cartório no dia marcado, o clima era frio e oficial. Mamãe, David e Alba já estavam lá, sentados como rainhas em cadeiras de couro, como sempre, confiantes em sua retidão. Alba examinou preguiçosamente sua manicure e David, como sempre, estava absorto em seu telefone. Os olhos da mamãe se estreitaram ao me ver e sua voz ficou alta e aguda, como uma faca. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, alto o suficiente para que todos no escritório ouvissem. Você claramente não pertence aqui. Estamos lidando com assuntos familiares. Parecia um golpe, mas fiquei em silêncio, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Anderson ajeitou os óculos e começou a ler o documento à sua frente. Ele falava em frases formais, e eu mal ouvia até ouvir a palavra Consete. Para minha querida neta, Consete Catanel, deixo minha casa junto com todo o seu conteúdo e todas as minhas economias, incluindo a conta contendo os $475.000. Por um momento, a sala caiu em um silêncio mortal, como se tudo tivesse congelado em antecipação. Esse momento durou apenas um segundo, mas parecia que o tempo havia parado para sempre. O olhar de minha mãe estava atordoado, e seus lábios tremiam quando ela arrebatou a vontade do Sr. Mãos de Anderson, incapaz de acreditar em seus olhos. O que é isso? Isso é impossível. A voz dela estava quase rouca. Ela digitalizou o documento repetidas vezes, procurando qualquer menção ao seu nome. Mas não estava lá. Anderson não mudou a expressão. Sra. Waters, os desejos de seu pai são perfeitamente claros. Ele deixa tudo para Consete. Não há provisões para você no testamento. Sua voz era calma e segura,
como se tivesse acabado de ler uma receita de torta. Mamãe ficou pálida. Então seu rosto ficou vermelho de raiva. Ela começou a manipular suas palavras, alegando que seu pai havia sido envenenado contra ela, que isso era impossível, que ela iria processar. Mas Anderson apenas respondeu que o testamento havia sido assinado há 6 meses, com firma reconhecida, e nenhuma manobra jurídica poderia alterá-lo. Era um documento sólido. Eu não esperava que a mamãe trocasse de marcha tão rápido. Sua raiva pareceu se dissipar e lágrimas apareceram em seus olhos. Ela se virou para mim, seu rosto contorcido de desespero. Por favor, querida. Sua voz ficou suave, suplicando. Querida, não temos para onde ir. Desistimos do apartamento. Mudamos todas as nossas coisas. Você realmente vai nos abandonar? Fiquei em silêncio, incapaz de responder. Na rua, onde estávamos, percebi que as palavras dela não importavam. Era apenas uma tática manipuladora para me fazer sentir pena. Mamãe sempre foi boa em brincar com minhas emoções, mas agora eu não podia mais ignorar isso. Como você pôde jogar minhas coisas no gramado quando o vovô ainda nem foi colocado para descansar? Perguntei baixinho, mas com firmeza. Como você pôde tentar roubar o dinheiro destinado à minha faculdade? Como você me tratou nesses últimos 4 anos? Minhas palavras a atingiram como martelos, batendo em seu rosto. Ela tentou se justificar, mas eu a interrompi. O problema é seu, não meu. Virei e saí, sem olhar para trás. Sugiro que você comece a procurar um novo apartamento. Minhas palavras ecoaram em seus ouvidos. Desci a rua, sem olhar para trás, sentindo como se o peso dos últimos anos, como um fardo pesado, tivesse finalmente escorregado dos meus ombros. Fui até a casa do vovô, minha casa, mas quando me aproximei da porta, não consegui entrar. Peguei meu telefone e chamei um serralheiro, explicando a situação. Quando ele chegou, mostrei a ele meus documentos de propriedade recentemente autenticados em cartório. Eu sou o dono legal desta casa, eu disse. E o serralheiro, sem fazer perguntas desnecessárias, começou a trabalhar. Eu preciso que você abra essas fechaduras e as substitua por novas. Quero ser o único com chaves, acrescentei, sentindo algo dentro de mim clicar pela última vez. Tudo o que havia acontecido estava se tornando definitivo. Entrei na casa e, enquanto o serralheiro trabalhava, juntei as coisas que pertenciam à mãe, ao David e à Alba. Todas as coisas deles estavam espalhadas, assim como eu havia encontrado as minhas. Juntei tudo em sacos de lixo, assim como fizeram com minhas coisas quando eu não estava em casa. A única coisa que eu podia fazer era devolver tudo para onde pertencia, na varanda. Quando o serralheiro terminou e me entregou as novas chaves, agarrei-as com força e, sem dizer uma palavra, levei suas malas para a varanda. Arrumei-os ordenadamente, como se estivesse colocando minhas últimas lembranças do que um dia fora o lar. A simetria da situação não me escapou. As coisas deles agora estavam onde as minhas estavam apenas alguns dias atrás, um eco assombroso do que havia acontecido. Foi quase um momento místico, como se o próprio tempo tivesse decidido fechar o ciclo, não nos permitindo escapar. O sol da tarde, fluindo pelas janelas, banhava tudo ao meu redor em suaves tons dourados, criando um contraste incrível com a dureza do que estava acontecendo. Fiquei na sala, olhando para a velha cadeira onde o vovô sempre gostava de ler o jornal pela manhã, e senti algo dentro de mim apertar de amargura e exaustão. O som do carro da mãe entrando na garagem era familiar. O estridente e nervoso guincho dos freios reconheci imediatamente. Ela sempre dirigia com tanta atenção, como se cada manobra fosse uma vitória em alguma batalha. E agora, aquele som se tornou um prelúdio sinistro para o que eu já sabia. Tudo seria como sempre foi. Não me enganei. Mamãe, David e Alba, como esperado, chegaram, sabendo que não poderiam mudar nada, mas ainda tentando. Quando eles apareceram na porta, eu não me mexi, não dei um passo para trás. Fiquei como um pilar de pedra, pronto para absorver o golpe. Mamãe estava vermelha de fúria. David, como sempre, parecia ter engolido algo azedo. E Alba já chorava, agitando teatralmente os braços como se todo o seu mundo tivesse desabado.
Mamãe literalmente invadiu a varanda e, sem esconder a raiva, gritou: Como você ousa? Suas palavras foram preenchidas não tanto com uma pergunta, mas com uma acusação. E naquele momento, entendi que no mundo dela só tinha razão quem exercia pressão. Aquele que não teve medo de definir os termos. Mas eu não estava pronto para desistir. Na verdade, eu posso, respondi, permanecendo inabalável apesar da tempestade de emoções fervendo em meu peito. Esta é a minha casa. Legal e justamente agora. Você precisa pegar suas coisas e ir embora. A resposta foi imediata. Mais lágrimas de alba, mais histeria, mais acusações, mas não senti mais a dor que tentaram provocar. Eu sabia que naquele momento minhas palavras eram a verdade, e eles não podiam fazer nada sobre isso. Mamãe não acreditou, mas mesmo assim começou a recolher as sacolas, percebendo que suas manipulações não funcionariam. Observei silenciosamente sua comoção enquanto tentavam justificar seu comportamento, mas não podia mais ser eu quem escuta e aceita suas desculpas. Não podia mais ser eu a trazê-los de volta à minha vida como se nada tivesse acontecido. Não, eu tinha me tornado outra pessoa. Quando finalmente colocaram as últimas malas no carro, eu disse friamente: Você não é minha filha. Havia uma pitada de traição em sua voz, mas eu só sentia uma leve tristeza. Mamãe provavelmente nunca entendeu que eu não era mais a pessoa que ela sempre me viu como. Fiquei na varanda e observei o carro deles desaparecer na esquina. Você deve pensar com cuidado antes de desistir do seu apartamento. Sua voz parecia ecoar além desse momento. Mas não senti pena. 6 meses se passaram. Eu estava chegando ao fim do meu último semestre e prestes a me formar com louvor. A casa estava sendo alugada, o que me ajudou a economizar algum dinheiro. Vovô sempre disse que isso seria melhor para mim. Mas o mais importante, eu tinha aprendido a tomar decisões por conta própria, com base em meus próprios princípios, não no que os outros tinham imposto a mim. Encontrei sua carta em um livro didático quando tudo já estava atrás de mim. Minha querida Concete, começou. Li várias vezes e cada vez as palavras do vovô pareciam ficar mais significativas. Ele sabia que eu teria que passar por muita coisa, e talvez tenha sido a sabedoria dele que me ajudou a não me perder. Você fez tudo certo. Você é forte. Cuide de você e da casa que você merece. Agora, aqui estou eu. A casa que deixei para mim mesma se tornou meu lugar de força. Aceitei-a não apenas como propriedade, mas também como símbolo de finalmente entender meu próprio valor. E, o mais importante, aprendi a ser quem sou, independentemente de quem os outros tentaram me fazer.